Bom dia a todos. Vamos iniciar hoje uma série de ciclo de estudos sobre o livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. A gente vai daqui a pouco fazer a apresentação do livro, da autora, e começando religiosamente às 8h30, como marcado, informar que os comentários podem ser feitos por comentários no Facebook, ou seja, eles não estão abertos devido à forma de apresentação da transmissão. Eles não estão abertos a uma interação presencial, mas podem ser feitos por comentários. Bem, vou iniciar aqui, antes da apresentação, agradecimento especial ao meu irmão Flávio, que é diretor doutrinário da Escola Jesus Cristo, que já há algum tempo a gente vinha conversando sobre a necessidade, a possibilidade e as vantagens de trazer esse estudo para o nosso grupo da Escola Jesus Cristo, devido à importância do teor, do conteúdo dos livros da doutora Ana. Então, inicialmente, um agradecimento a ele, um agradecimento a Pedro, filho dele, meu sobrinho, pelas instruções preciosas em relação ao uso desses mecanismos pandemiais, como StreamYard, etc., que a gente vai aprendendo com os mais novos, que tem muita sabedoria para isso. Quero agradecer a doutora Ana Cláudia Quintana, que nos acompanhou na formulação desse trabalho, nessa apresentação, fornecendo informação, acompanhando de perto, fazendo divulgação na sua rede social, trazendo para esse nosso dia uma série de pessoas interessadas em ouvir um pouco mais as suas conclusões a respeito da morte e do morrer. Quero agradecer aos amigos da escola que estão aqui hoje participando com a gente e se prontificaram a estar presentes numa apresentação de um livro não espírita, dentro de uma instituição espírita. Um livro não espírita, mas um livro extremamente humanístico e extremamente compassivo. E quero agradecer também aos convidados que vieram de outros campos, de outras instâncias, não sendo espíritas, estarem participando aqui nesta instituição espírita, dessa discussão e dessa conversa. Bom dia a todos. Então a gente inicia a nossa transmissão. Bom, então a gente está iniciando hoje um ciclo de estudos sobre a morte e o morrer. A morte e o morrer é um título geral, é um ciclo de estudos do livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, né? E aí a gente inicia com uma pergunta muito simples de por que estudar a morte numa instituição espírita, usando como referência um livro de ciência e sem vinculação com a religião. Inicialmente porque a morte é um fenômeno universal. Então a morte não tem nenhuma ciência, nenhuma filosofia, nenhuma religião, nenhuma seita, nenhuma crença ou falta de crença que possa se arvorar como ter
a última palavra em relação à morte. Então, como um fenômeno universal, a gente precisa entender a morte sob os diversos pontos de vista. E conhecer a morte sob o ponto de vista da ciência, aí sim é uma grande importância transformar esse conhecimento em substrato para a geração de novas conclusões e novos conhecimentos, e assim sucessivamente. Então, esse tipo de conhecimento científico, esse tipo de conhecimento técnico, embora humanístico, embora compassivo, ele não é necessariamente discordante do ponto de vista daquele outro do ponto de vista religioso, mas é complementar acerca dessa grande verdade universal que é parte da vida, que a gente chama morte, né? Então a gente dividiu o nosso encontro, dividiu o estudo do livro da doutora Ana em 4 encontros. No primeiro encontro, a gente vai falar sobre as experiências, a gente vai falar sobre eu vou pedir 1 minuto de afastamento para resolver um problema técnico. Mãe, não, está dando microfonia, acho que é o telefone da senhora. Não pode. Bom, obrigado, desculpe. A minha mãe aqui do lado, provavelmente uma microfonia estava acontecendo. Então, o encontro número 1, a gente vai falar, na verdade, esse encontro é um encontro da gênese do processo, porque todo o processo de criação das ideias, na verdade, da organização das ideias da doutora Ana Cláudia em relação as experiências dela com a morte e com o morrer surgiram de um processo de elaboração que foi muito intenso, e isso é necessário que seja bem elaborado para que a gente consiga entender de onde surgiu a conceituação que ela traz em relação aos conceitos da vida e do aprendizado da morte. Então, esse primeiro momento foram experiências muito fortes, muito íntimas, muito importantes, fundamentais, com o sofrimento, até a descoberta da medicina como um elemento de proteção da vida, de proteção do sofrimento. Aí a gente passa para o segundo encontro, após esse parto, que vai falar do processo do morrer, a dissolução dos 4 elementos, que é uma visão oriental muito interessante que a gente pode observar no nosso dia a dia. A gente vai falar sobre o medo da morte, sobre o medo do morrer. A gente fala sobre o tempo, que o tempo e a forma de aproveitamento do tempo que a gente tem de vida, independente da sua extensão. E a gente usa uma figuração do bilhete da plataforma, que é justamente o encaminhamento com técnica e adequação daqueles que vão embarcar no grande trem da morte. É uma analogia usada por um autor no livro com o mesmo nome, e que a gente usa esse exemplo no mesmo processo. No encontro número 3, a gente fala de um conceito que ela traz no livro dela, chamado os zumbis existenciais. E aí a gente fala sobre a verdade da morte, conhecer a verdade sobre a própria morte,
pode antecipar a própria morte. Então a gente faz uma visão de uma contemplação da morte e passa a entender uma dimensão espiritual do sofrimento humano. O encontro número 4 já conhece as nossas mortes de cada dia e algumas poucas palavras sobre a morte perfeita. E a Ana, de uma maneira muito generosa, ela nos oferece a história de 3 pessoas que são muito ricas para ela, que é da sua irmã Ana Marta, do seu pai e da sua mãe, que ela acompanhou e ela relata em seus livros. E um detalhe interessante que ela estava me contando, que quando ela escreveu o segundo livro, que se chama Histórias Lindas de Morrer, essas histórias lindas de morrer são, na verdade, a gênese, a experiência que ela viveu para escrever o primeiro livro. Ou seja, na verdade, as histórias do segundo livro são a semente do primeiro livro. Então, no primeiro livro, ela abrange as teorias no como fazer. E no segundo livro, ela conta como foram feitos. Né? É a origem do processo desse livro que a gente está estudando atual. Essa é a nossa doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. A gente, num breve currículo dela, ela é uma médica formada pela USP com residência em geriatria e gerontologia. Aí alguns cursos que ela faz, o currículo dela é extremamente extenso, mas basicamente fundadora da Associação da Casa do Cuidar, onde ela criou um centro de prática e ensino de cuidados paliativos, que são cuidados de fim de vida, cuidados de pessoas para as quais a ciência não tem mais nada para fazer. A gente vai falar muito sobre isso durante esse nosso encontro. A palestra dela no TED da USP, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, é muito assistida, é o grande chamariz, surgiu de um convite para que médicos que escrevessem poesia, e o primeiro livro dela é um livro de poesia que ela escreveu, Linhas Pares, e ela escreve esse livro e ela é chamada para fazer um TED porque ela é uma médica que escreve poesia. E aí ela aproveita a presença dela lá e fala sobre a morte é um dia que vale a pena viver. Então, em 2016 ela escreve esse livro e em 2020, que é esse ano que passou, ela nos presenteia com as histórias lindas de morrer, que são as histórias da vivência dela, que ela usou para a elaboração dos elementos da morte é um dia que vale a pena viver. Bom, essa é a nossa médica, mas eu pedi a ela que me desse, Ana, eu não encontrei dados da sua vida pessoal, porque os currículos que a gente encontra na internet são extremamente profissionais. Bom, ela disse que ela é a primeira filha de Jaci e Cecília. Ela é irmã de Ana Marta, irmã de Ana Cecília. Ela é mãe de Maria Paula e Henrique. Ela é tutora de Vivian, Baguera e Raja. Vivian e Baguera são 2 gatos. O Baguera é um gato preto, que parece aquela pantera do Mowgli, e Raja é um cachorrinho. E reza poesia diariamente ao acordar, antes de dormir, medita sobre a alegria de viver domingos, não só aos domingos, mas também um dia antes. E me manda uma mensagem. Aliás, amanhã é domingo. Então, provavelmente, enquanto a gente encontra, a nossa professora está meditando sobre a alegria de ser domingo. Essa é a Ana Cláudia, com todo o seu carisma, com todo o seu afeto que ela tem por quantos
a procuram, né? Então a gente hoje fala um pouco dessa parte da gênese de todo o processo de pensamento dela, que fala da infância, das primeiras experiências com o sofrimento e da descoberta da medicina como elemento de proteção. Durante um evento social, uma festa, estava lá a Ana, médica, já paliativista. A história avançou um pouco além da infância. Ela hoje aqui já é médica, paliativista, está no encontro e alguém apresenta, essa aqui é minha amiga Ana Cláudia, médica. Você é amiga da Fernanda? Sim, sim, trabalhamos para não sei o quê. Qual é a sua especialidade? Ela parou, pensou, e há muito tempo que ela sentia essa vontade de dizer essas coisas, mas ela se guardava, porque uma percepção muito íntima de saber de como as pessoas vão reagir à forma dela falar. E ela, nesse dia, ela colocou uma frase para fora: eu cuido das pessoas que morrem. Bom, cuidar de pessoas que morrem, falar em morte numa festa, no mínimo, é algo impensável. Ficou todo mundo tenso, algumas pessoas olharam para o chão, mas ela dizia que fazia tempo que ela tinha vontade de fazer isso, só não tinha coragem, porque o silêncio poderia precederia qualquer comentário. Antes de qualquer pessoa falar alguma coisa, seria um grande silêncio. E aí ela falou, e depois que ela falou, ela pensou, e é uma frase que ela guarda com ela: algum dia as pessoas escolherão falar da vida através desse caminho. Será que vai ser hoje? Então, na verdade, quando a gente fala da morte, sob o ponto de vista que a gente vai aprender aqui, que a gente vai conversar aqui, a gente não está falando de morte, a gente está falando de vida. A morte é um caminho para a gente falar de vida. E essa foi a grande sacada dela naquele momento. E ela faz isso porque ela se permite ver coisas de um jeito que a maioria não permite ver, né? Mas ela tem tido oportunidade de capturar a atenção de pessoas interessadas de mudar de posição, de ponto de vista. Ou seja, eu vejo de um jeito, mas eu gostei do ponto de vista que ela vê. Algumas podem, outras precisam fazer essa mudança, porque justamente acompanham pessoas que estão em fase final de vida. O que une esses dois polos é querer fazer isso, tá? Desejar ver a vida de outra forma, né? A vida é breve, e numa tradução espírita, a encarnação é breve, né? E precisa de valor, sentido e significado. A morte, ela acredita que é um excelente motivo para buscar um novo olhar para a vida. Quase todo mundo pensa que a norma é fugir da realidade da morte. A morte é um assunto pesado, a morte é um assunto que é tabu, a morte é um assunto que não é comentado. Mas a verdade é que a morte é uma ponte para a vida. E aí ela sugere e dá uma dica fundamental: despratique as normas. Por que medicina? Por que escolhi ser médica? E aí a gente a gente inicia a história das definições dela. Não havia médicos na família, mas sempre houve, isso é um resumo do texto dela, sofrimento desde que eu era muito pequena. Esse relato que ela começa aqui se dá aos 7 anos de vida. A avó dela se submeteu a 2 amputações nas pernas. Perdeu as pernas por causa de úlceras mortalmente dolorosas e gangrenas. Gritos e lágrimas é a lembrança que ela tem da avó dela. Suplicava a Deus pedindo que a levasse. E apesar de toda a limitação que a doença lhe causou, ela me educou e cuidou de mim.
Então, quando a gente diz suplicava a Deus pedindo que a levasse, na verdade a súplica era: eu não quero mais sofrer. Então, a morte muitas vezes é um desejo que a gente tem para estancar o sofrimento, não por desejo da morte em si, né? E Ana lembra que nos dias piores, quando as situações estavam insuportáveis, era o doutor Aranha, um cirurgião vascular, que vinha visitar a avó dela. E era uma visão quase sobrenatural. E é muito interessante, porque as mãos grandes e vermelhas carregavam uma maleta pequena e ela olhava aquela mão e gostava, queria, sentia aquela atração, aquele impulso, que já tem outras causas, de desejar tudo que se passava, mas mandavam ela embora e esqueciam, às vezes, a fresta do quarto aberta, e ela acompanhava a consulta pela fresta. E que consulta era ela? Era essa. Ela contava a ele sobre as dores, sobre a ferida, ela chorava, e olha que interessante, ele a consolava e segurava suas mãos, cabia todo o sofrimento dela dentro daquelas mãos. Imagina que com o afeto, e aí a gente estuda mecanismos biológicos de liberação de serotonina, através do afeto, através do carinho, cabia todo o sofrimento dentro daquelas mãos. Abria os curativos, explicava os novos cuidados, deixava a receita, passava a mão na minha cabeça e sorria. O que você vai ser quando crescer? E a Ana dizia: eu vou ser médica. Então, já era um desejo surgido da dor. Então, veja que uma dor lancinante, como foi a dor da avó dela, durante muitos anos, como a gente vai ver aqui, fez brotar nela um desejo, e esse desejo é o que nós estamos estudando hoje aqui. Ou seja, toda a gênese de tudo que a gente está falando aqui surgiu de um sofrimento atroz. Doutor Aranha era, para mim, o ser mais poderoso e misterioso do mundo. Na hora de sair, me beijava a testa e fazia crescer em mim a vontade de beijar testas também. Então, na verdade, ela adotou do Doutor Aranha esse gesto carinhoso. Quando ele ia embora, deixava um rastro de paz. Me lembra aquela canção, fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. Ele deixava um rastro de paz quando ele ia embora. Era impressionante como minha avó melhorava só de vê-lo. Então, é por isso que ela associa a figura desse médico a um anjo. Minha mãe chegava a sorrir, cheia de esperança. Então, veja que interessante, uma visita médica, uma mudança de conduta, muda radicalmente o momento do estado, né? Mas as coisas não funcionaram assim. A evolução da doença levou à amputação das pernas, a esperança da dor passar com a amputação também acabou, e a dor persistia. O diagnóstico era aterrorizante para uma menina de 7 anos. Vovó tinha uma dor fantasma. E aí, diante desse diagnóstico assustador, ela passa a elaborar pensamentos e estratégias. E olha o que se passa no coração de uma criança. Teria sido possível exorcizá-la? Então, se há uma dor fantasma, a gente poderia exorcizar essa dor, mandar a dor fantasma seguir seu caminho evolutivo, tirá-la do purgatório e libertá-la rumo ao céu das dores, ou poderíamos condená-la ao inferno, onde ficaria por toda a eternidade e nunca mais amedrontaria ninguém por aqui. Então, no coração da menina, aconteceu uma evolução que terminou
culminou nas propostas que ela elaborou dentro do pensamento dela de resolver aquele processo da avó, né? E aí, o que ela fez? Saiu das ideias e foi para as bonecas perninhas e pernuchas, gordas e magrinhas, amputou todas. Amputou, ela cortou as pernas das suas bonecas e aos 7 anos ela já tinha uma enfermaria que cuidava da dor das bonecas. Então ela mesmo passou a cuidar da dor das bonecas. No hospital dela, ninguém tinha dor. Entre um remédio e outro, eu as colocava sentadinhas e ensinava para elas o que eu aprendia na escola. Ela ia ao colégio e na volta ensinava para as bonecas. Vovó se divertia com as cenas e me perguntava, mudou de ideia, vai ser professora? E a resposta da moça de 7 anos, vai ser os dois, porque quando a dor passa, elas querem aprender. A avó ria e dizia que queria ser cuidada no meu hospital. Então veja que uma observação de uma criança germinou uma ideia que era exatamente em que se transformaria a vida profissional e pública da doutora Ana Cláudia. Eu me prometi. Aí, o que aconteceu? A avó queria ser cuidada e aí ela prometia à avó que cuidaria dela e que nunca mais teria nenhuma dor. Perguntava também se depois que a dor passasse ela ia querer ter aula. Claro, a avó ia querer ter aula. Agora, olha que interessante, uma palestra de Ana Cláudia no Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Rio Grande do Sul, muitos anos depois, Ana Cláudia já uma figura de destaque no cenário do cuidado paliativo, onde ela explica o que é compaixão. Então, ela dá 5 passos fundamentais. Primeiro, você ter consciência do sofrimento, e era exatamente o que ela teve. Depois, repousar o coração sobre o sofrimento, é o espaço da empatia. Então, empatia como estar no lugar do outro. Ela repousou o coração dela no sofrimento da avó. E no terceiro passo, além disso, porque apenas estar no lugar do outro é um pedaço do bolo. Ela teve a verdadeira intenção de que sofrimento fosse aliviado e se conectou com esse desejo. E olha o que a menina fez. Buscou as suas ferramentas, habilidade de conhecimento, coragem, e esse passo te dá força de ser capaz, e ela começou a agir sobre o alívio. Ela fez isso com as suas bonecas. Ela usou a fantasia da infância dela, mas ela seguiu sem perceber essas 5 normas, essas 5 regras fundamentais para a nossa vida. Aos 18 anos, então, ela entra na USP, né? E as primeiras disciplinas são dadas de maneira muito áspera, bioquímica, biofísica, histologia, embriologia, divida só os pedaços dos corpos de anatomia, cadáveres. E o que a Ana fazia? Nessa sua habilidade de desconstruir as normas, ela buscou o rosto, olhou um rosto que se parecia jovem, e como ele estava com um aspecto no rosto de êxtase, ela comentou com uma colega, olha a cara dele, deve ter morrido vendo algo lindo. E a colega respondeu para ela, você é muito estranho. E aí, o que acontece é que no final do 3º ano ela aprendeu a fazer anamnese. A anamnese é a entrevista do médico com o paciente. Ela achou que isso se conduziria ela a caminhos seguros, mas ela se enganou. Ela foi conhecer o senhor Antônio, né? E aí, naquela época, né, havia aquela janelinha de vidro e ela olhou o senhor Antônio. Antônio era casado, alcoólatra, fumante, tinha 2 filhos e tinha uma cirrose hepática. Ela ficou muito tempo na janelinha, olhando o senhor Antônio, e o coração quase saía pela boca, porque era a vez dela conversar
pela primeira vez com um paciente com uma história tão longa. O que ela não poderia imaginar é o que esse encontro ia desencadear de descoberta, medo, culpa e tormentas insondáveis dentro de mim. Entrou no quarto, Antônio estava sentado, uma barriga imensa, uma grande aranha de 4 membros. Então você imagina aquela bola, 2 braços e 2 pernas. A pele era amarela escura, hematomas como se tivesse apanhado. E ela se apresentou, fez perguntas sobre as histórias, sobre as doenças, sobre as vacinas, né? E ele se queixava de dor. Falou que a barriga estava muito grande. À noite sentia medo e a dor piorava. E com a piora da dor, o medo aumentava. E aí mais medo, mais dor. Tinha medo de ficar sozinho, de estar sozinho na hora da morte. E ainda tinha medo de não acordar de manhã. Disse que merecia tudo isso porque tinha sido um homem ruim. A mulher dizia que Deus estava castigando. E ele achava que ela tinha razão. E aí ela se perdeu, porque ela não conseguiu examinar, ela não conseguia fazer pergunta, né? Ela não conseguia tocar, né? Então, quem ficou com medo naquela hora, da primeira aluna, tendo o primeiro contato, foi ela. E aí ela percebeu uma coisa: se ela o tocasse, ela poderia sentir a dor. Na verdade, à medida que a entrevista foi se desenvolvendo, ela passou a, por conta da empatia, sentir a dor do outro. E aí ela foi buscar ajuda, procurou uma enfermeira e pediu para dar remédio para a dor. E recebeu a resposta que ele tinha tomado já dipirona. Mas ele está com dor. Aí a enfermeira responde, mas não tem mais nada a fazer. A próxima dose é daqui a 5 horas. Mas e agora? E a dor esse tempo todo? E aí a pessoa responde para ela, minha querida, no dia que você for médica, você vai poder dar mais remédio. Já falei com o médico de plantão, tentei convencê-lo a sedar o paciente. Ele precisa morrer logo, né? Aí ela faz a pergunta fundamental para todos nós, mas por que ele não pode ter pelo menos dor, ter menos dor antes de morrer? Foi atrás do professor, encontrou na sala dos médicos e acabou sendo repreendida, porque ela já sabia que se tratava de um paciente terminal e não havia nada para fazer. Entendi, então, o que era morrer de uma doença incurável em um hospital. Todo o sofrimento do mundo em uma pessoa só. E todas as vozes terríveis ecoando. Não há nada a fazer. Não há nada a fazer. Até o primeiro semestre do 4º ano, então isso ela conviveu com várias mortes previstas e imprevistas. Doenças graves, AIDS, câncer, mortes violentas. Vi muitos morrer sozinhos. E cada vez que isso acontecia, ela passou a crescer dentro dela um sentimento, não ia dar para continuar. Parou a faculdade na metade do 4º ano. Ela não suportou, não a dor, mas o nada a fazer pela dor, como a forma que ela aprendia. Imagina Ana Cláudia trabalhando numa loja de departamentos, né? Mas, apesar disso, foi trabalhar numa loja, mas havia o chamamento da medicina. Ela foi se distanciando daquele mundo de dor, mas o chamamento persistia e ela não podia mais resistir. Quem sabe ela se acostumaria a tudo aquilo como todos os outros se acostumaram. Então, e aí, quando voltou para a faculdade, ela foi trabalhar como estagiária, como médica, como acadêmica plantonista, numa maternidade. E a maternidade gerou para ela uma sensação que a dor era para nascer uma criança. Então, você convivia com a dor, mas após a dor havia o nascimento de um bebê. Então, ela passou por aqueles momentos difíceis, mas viu nascimentos acontecerem.
terminou aquele processo. Foi para a medicina legal e passou a acompanhar autópsias, e aquilo atraiu ela porque eram pedaços de corpos com lesões onde eram discutidas as hipóteses, né? Mas isso gerou nela um conceito onde os outros colegas diziam: ela era uma médica que não aguentava ver paciente doente. Pode isso? Bom, então ela passou a se sentir como uma médica que não aguentava ver paciente doente. Ou seja, a doença era uma coisa natural, o sofrimento é natural e não tem nada para fazer, e ela não suportava isso. E é claro que não pode. Ela se escondeu do mundo através do departamento fotográfico da faculdade, e aí as pessoas não perceberam as lágrimas dela. Do lugar onde ela estava, ela podia enxergar as coisas que os outros não viam. Mas ainda assim, era muito cedo para dizer o que era verdade para mim. Ela se calou e prosseguiu. A pressão é muito forte, o rolo compressor para formar profissionais que não se importam com a dor é muito grande. E isso ela cedeu e seguiu. Na faculdade, porque na faculdade não se fala de morte, não se fala sobre como é morrer, não se discute como cuidar de uma pessoa de uma doença incurável. E aí, o que a própria Elizabeth Kübler-Ross fala, ela diz que os professores fugiam das minhas perguntas e sugeriam que ela tivesse que fazer alguma especialidade que não tivesse contato com o paciente, porque ela era sensível demais e não seria capaz de cuidar de ninguém sem sofrer tanto ou mais do que os pacientes dela. Então, ela resolveu fazer geriatria. Então, ela recebeu esse massacre, recebeu essa impressão e foi fazer geriatria aonde as pessoas já estavam num caminho próximo ao fim, e até que ela teve contato com um livro da Elizabeth Kübler-Ross, uma médica psiquiatra suíça, radicada nos Estados Unidos, e eu me lembro de meu pai, que era advogado, que era professor, um advogado que não exerceu a advocacia, falar desse livro para a gente, falar desse livro, papai tinha e gostava e era afeito aos ensinamentos da doutora Elizabeth, né? E aí ela se encantou, devorou o livro numa noite, e no dia seguinte o peito dela se mostrou aliviado, e ela prometeu a ela mesma: eu vou saber o que fazer. Então, Elizabeth foi a primeira a alimentar ela com caminhos que ela passou a entender. Então, ela passou a trabalhar em equipes de home care, porém, profissionais que nem faziam ideia do que seria cuidado paliativo. Apenas para uma explicação para os que não estão na área da saúde, o cuidado paliativo é um cuidado de proteção do sofrimento, né? Então, trabalhar com profissionais que estão ali para proteger sofrimento, que não fazem ideia do que seja proteger sofrimento, foi desgastante e foi insano, até que ela conheceu Marcelo. Marcelo tinha 23 anos e tinha câncer de intestino. Lembra que Ana já desistiu a primeira vez de fazer faculdade no 4º ano. Quando ela conheceu Marcelo, era uma doença agressiva, sem nenhuma resposta ao tratamento. Na alta hospitalar, a mãe pediu que ela desse continuidade aos cuidados. Ela sabia da terminalidade do filho e queria estar junto dele na casa. Ela aceitou, e ele também, o Marcelo também gostaria. E Ana se sentiu muito lisonjeada e aceitou o processo. Foi para a primeira visita. E a história do Marcelo era uma história de dor. Controladas em poucos dias, deu lugar à sonolência. A doença avançou, metástase, foi para o fígado, ele alucinava, gritava de medo. Ela descreve uma sexta-feira
onde chovia forte em São Paulo, e ela chega à casa dele, encontra a barriga dele devorada por massas de tumor. Ele vomitou uma vez, 2 vezes, 3 vezes. O quarto de Marcelo era sangue e fezes. Havia, no quarto de Marcelo, cheiro de morte. Ele gritava. Ele viu a Ana entrando, estendeu os braços na direção dela e sorriu, mas logo voltou a gritar. E seus olhos refletiam o medo, o maior medo que ela já presenciou. A técnica de enfermagem está apavorada. Na sala, a mãe e a avó se amparam em mantras e incenso. O cheiro é insuportável. Sangue, fezes, incenso e medo. Era a morte. Pessoas que lidam com tanto sofrimento que acabam por incorporar a dor que não lhes pertence. E aí estava eu, vivendo a maior dor da minha carreira, resultado do meu melhor dom, empatia. Então ela já tinha descoberto a habilidade dela de estar no lugar do outro. E essa habilidade de estar no lugar do outro, que era o melhor dom que ela tinha, foi a maior dor da vida dela. E agora, muitas perguntas ainda estavam sem resposta, e a mais dolorida era: como que eu lido com a dor do outro sem tomar essa dor para mim? Abriu a mala, pedi para os momentos que ela tinha pedido para os momentos finais. Só encontrou ampolas de reanimação, mas ela precisava de morfina, que é um opiáceo para diminuir a dor. Mas ele era uma dor para ele, para ela, para o mundo. A essa altura, ela percebeu que o mundo sofria. Algo que possa se dar tamanha dor, mas também tamanha impotência, porque não era possível fazer nada. Pediu os medicamentos para o hospital, mas foi preciso esperar. E a espera demorou 4 horas. A mãe não quer levá-lo para lá. Tinha prometido que cuidava em casa. Aí, quando chega a morfina, a técnica treme e não consegue preparar. A Ana prepara, aplica, espera, consola. Ele adormece e, de repente, a paz reina na casa. A mãe do Marcelo abraça. E agradece. Ana, como qualquer um de nós, não sabia quem ela era nesse dia. Chegou o carro, caía muita chuva e ela também chorava torrencialmente como a chuva. Mas o barulho da chuva abafava o som do choro. Ela cai sobre tudo. Aí toca o telefone. É a técnica. Doutora Ana, acho que o Marcelo parou. Ela volta, tem que fazer o atestado e pensa: será que eu sobrevivo a isso? A morte chegou durante a paz. Vejo a noite, olho o céu, parou de chover. Mas aí ela vai para casa e tem um sono agitado, pesadelo. Ela grita e ela revê a cena de Marcelo gritar para ela: me ajuda. Ela acorda, vai ao banheiro, lavar o rosto e olha para o espelho. É Marcelo que está lá. E ela pensa: eu estou alucinando. Ou será que eu ainda estou sonhando? Ela procura a terapeuta dela, pede socorro, chora, suplica. Ela não aguenta mais, ela não quer mais ver nenhum paciente. Eu não quero mais ser médica. Se afastou 42 dias e se isolou, sem celular, sem bip, e pediu demissão. E aí, a partir disso, a vida dela foi voltando ao normal.
café, chá, muitas conversas, especialmente com a terapeuta. Fui encontrando explicações para o que tinha acontecido. E aí, o que ela conseguiu entender era um negócio chamado fadiga de compaixão. Fiz meu diagnóstico e ela lembrou da morte de Marcelo. Estresse pós-traumático secundário, agudo e intenso. Ela se envolveu tanto com a dor dele que ela mesma se perdeu, né? Então, isso acontece com profissionais ou voluntários que têm como principal ferramenta a empatia. Pessoas que lidam com tanto sofrimento que acabam por incorporar a dor que não lhes pertence. E aí é o que ela tinha feito, vivendo a dor maior da minha carreira. Resultado do meu melhor dom, empatia, ironia, e agora? A pergunta fundamental: como eu lido com a dor do outro sem tomá-la para mim? Como sentir a dor de quem sente dor? Como estar no lugar de quem sente dor sem tomar essa dor para ela mesma? Ana volta ao trabalho e como geriatra e vai assistir ela é convidada um belo dia da vida dela para participar do Dia da Mulher na Associação Paulista de Medicina e vai assistir o espetáculo Gandhi, o Servidor. Eu não cheguei a mostrar essa foto para ela, mas eu vou mostrar. O João Signorelli, um ator, ele tem esse espetáculo em Zoom atualmente circulando nas redes sociais, e é justamente esse espetáculo, um Gandhi, um líder servidor. E ela vai assistir esse espetáculo, mas sabe aquelas situações que você vai sem ter a menor ideia do que exatamente você vai encontrar? Foi mais um evento na vida de um profissional que achou que havia descoberto a forma de como trabalhar sem se envolver. E aí, no meio do espetáculo, acontece uma cena que mudou a história dela. Uma mãe levou o filho até Mahatma Gandhi e pediu ao Mahatma: por favor, Mahatma, diga ao meu filho para não comer mais açúcar. Passou um tempo e Gandhi falou para a mãe: traz seu filho de volta daqui a 2 semanas. 2 semanas depois, ela voltou com o filho. Gandhi olhou bem no fundo dos olhos do garoto e falou: não coma açúcar. A mãe ficou muito feliz, porém perplexa, perguntou a Gandhi: por que me pediu 2 semanas? Podia ter dito a mesma coisa a ele antes. E Gandhi responde a ela: há 2 semanas eu estava comendo açúcar. A grande alma de Gandhi não poderia pedir ao menino para não comer mais açúcar se ele mesmo, uma grande alma, estava comendo açúcar. Ana se encantou com essa cena. Ela não conseguia parar de aplaudir, ficou olhando Gandhi com a alma dela desnuda. Uma epifania, definitivamente uma epifania. Essas revelações que vêm ao acaso, sem que a gente espere. Em pouco instante,
Ela havia compreendido que estava para ser o grande passo da minha carreira. Naquele dia, ela se deu conta de que a maior resposta que eu procurava havia chegado. Todo o trabalho de cuidar das pessoas na sua integralidade humana só poderia fazer sentido se, em primeiro lugar, eu me dedicasse a cuidar de mim mesma e da minha vida. E aí ela faz uma recordação dos tempos de Carola na igreja, onde um ensinamento importante de Jesus dizia: amai o próximo como a ti mesmo. Ela, naquele momento, numa das possíveis interpretações desse versículo, ela chega à conclusão de que tudo que estava fazendo pelos pacientes, pela família, pelos amigos, era uma imensa, enorme, pesada e insuportável hipocrisia. Nesse dia, ela foi tomada por uma fortaleza e uma paz que ela jamais imaginou que moravam dentro dela. Desse dia em diante, ela tinha certeza de estar com os pés no caminho. Ela podia cuidar do sofrimento do outro, pois estava cuidando do sofrimento dela mesma. E aí, apenas uma palavra sobre o sofrimento, ela diz naquele TED famoso, Da Morte é o Dia que Vale a Pena Viver, que a dor é uma característica que se repete, é uma abstração da realidade. E essa dor, então é fácil descrever uma dor de dente, mas quando essa dor toca alguém, ela produz uma melodia única, dessa maneira que ela fala, que se chama sofrimento. Então o sofrimento não se repete. Ele é absoluto, ele é único, ele é individual. As doenças se repetem, o sofrimento não. Mesmo que o tratamento possa oferecer alívio para a dor, a experiência da dor passa por mecanismos de expressão, percepção. Cada dor é única, cada ser humano é único. E mesmo gênios idênticos com o mesmo DNA, temos expressões de sofrimento absolutamente diferentes para aquela dor. E agora a gente vem uma expressão fundamental criada por ela com base em tudo que ela passou. Então a força das palavras que a gente vai falar agora, ela é pesada, mas ela é extremamente séria. Ela é o que o professor Saf chama de o difícil profundo, porque estar ao lado de alguém que... Eu fiz uma transcrição do texto dela, tirando a expressão médica para a expressão geral. Então eu troquei cuidado paliativo e profissional por nós, seres humanos, independente de estarmos cuidando paliativamente de alguém ou de sermos profissionais, porque a significação é a mesma. Estar ao lado de alguém que precisa de cuidado não é viver pela pessoa o que ela tem para viver. Foi essa a experiência que ela teve com o Marcelo. Ela viveu o que o Marcelo tinha para viver. A habilidade da pessoa que tem que estar ao lado de quem sofre, de quem está morrendo, é um dom, um talento que se chama empatia. Empatia é a habilidade de se colocar no lugar do outro. Paradoxalmente, ao mesmo tempo que pode ser a habilidade mais importante para aquele que se propõe a ajudar, pode ser também o maior risco para que ele se torne incapaz de cuidar pelas razões que a gente já viu. Porque a empatia tem seu perigo, a compaixão não.
Então, aqui a gente define um conceito fundamental que vai servir nos nossos próximos encontros, que é o conceito da empatia e o conceito da compaixão. Porque a compaixão vai além da capacidade de se colocar no lugar do outro. Ela nos permite compreender o sofrimento do outro sem que sejamos contaminados por ele. A compaixão nos protege desse risco. A empatia pode acabar, a compaixão nunca tem fim. Na empatia, às vezes cega de si mesmo, podemos ir em direção ao sofrimento do outro e nos esquecermos de nós. Na compaixão, para irmos ao encontro do outro, temos que saber quem somos e do que somos capazes. Então, é um autoconhecimento. E aí eu lembro das palavras de Cristo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É um autoconhecimento que te permite chegar até a dor do outro e não se contaminar por ela, então ela não se esgotar. Claro que quem deseja envolver-se com cuidar do outro, o primeiro passo é conhecer-se, saber do que dá conta. Eu dou conta, eu não dou conta. E não há vergonha nenhuma, demérito nenhum em não dar conta, contanto que a gente tenha consciência disso, do que se dispõe a fazer. Essa pessoa deseja dar conta e isso significa ultrapassar os próprios limites. Então terá que construir nesse percurso paradas para se reabastecer. Um café, um chá, um refrigerante, encher o tanque, encontrar um amigo, alguém que entenda, que acolha, para que essa pessoa possa continuar seu caminho na direção ao outro, sendo que esse outro irá buscar mais dela do que ela poderá dar. Então a gente entende que a empatia deverá nos desgastar. Ela considera a empatia como a autonomia de um veículo com 30 litros de gasolina que só pode andar 40 quilômetros. Se você tem que ir 20 e voltar 20. Se você vai 30, você não consegue retornar para o ponto de partida. E isso é a empatia sem compaixão. Na compaixão existe a pergunta fundamental: o que é que eu posso fazer por você? Isso é o que a gente aprende nos cursos e nas conversas com a doutora Ana. Essas palavras são fortes, mas a gente tem que ouvir ela com a resignação de que partiram de uma experiência muito própria e muito sofredora de uma pessoa que não chegou a essas conclusões de forma aleatória, nem de forma universitária ou acadêmica, mas através da experiência da própria dor. Às vezes não temos escolha. Às vezes é a pessoa que amamos que está morrendo e passamos do nosso limite. Só que para dar conta de estar presente, teremos que atentar primeiro a nós mesmos. O ato de cuidar de alguém que está morrendo, sem responsabilidade de autocuidado, e aí Ana fala uma coisa muito forte. É, ao meu ver, uma expressão clara e absoluta de hipocrisia. Hipocrisia é cuidar de alguém sem cuidar de si mesmo. Absoluta hipocrisia. Quem cuida do outro e não cuida de si mesmo está cheio de lixo. Lixo de maus cuidados físicos, maus cuidados emocionais, maus cuidados espirituais. E lixos não servem para cuidar bem de ninguém. Simples assim. Veja, eu repito, isso foi uma reflexão que eu fiz várias vezes, que ela está falando da história dela. Essa conclusão é autobiográfica. Então é uma conclusão que tem que ser muito valorizada. Eu lembro de uma expressão do meu pai, que abre um dos capítulos do seu livro, 30 anos com Chico Xavier, que ele diz, acredito que é esse, que quando você esquece o passado, você pode estar condenado a repetições perigosas.
Então, ela não esqueceu o passado, ela guarda o passado de forma a alimentar as novas escolhas. E não acontece só com pessoas comuns, ou seja, não profissionais, mas também com profissionais que trabalham com isso, que se acham legais, mas não se cuidam. A empatia permite que nós nos coloquemos no lugar do outro e sintamos a sua dor, seu sofrimento. A compaixão nos leva a compreender o sofrimento e transformá-lo. A simpatia, a empatia, a gente coloca e sente a sua dor e seu sofrimento. A empatia faz com que a gente se coloca no lugar de quem está com dor e permite que a gente sinta o sofrimento do outro. A compaixão nos conduz à compreensão e à transformação do sofrimento do outro. Por isso, precisamos ir além da empatia. Todos nós precisamos de alguém capaz de entender a nossa dor e nos ajudar a transformar nosso sofrimento em algo que faça sentido. Então, é necessário ir além da empatia, entender e transformar o nosso sofrimento em algo que faça sentido. Então, para finalizar, eu mostrei a ela esse texto e perguntei se ela me permitia apresentar. E ela se comoveu. Porque, voltando à infância dela, na verdade, à adolescência dela, voltando à história do Marcelo com a Ana Cláudia, no primeiro paciente que fez ela abandonar a medicina, né, e cair numa profunda crise existencial, a gente sabe que ela levou, né, ela conta isso nos cursos, nas entrevistas, ela levou algum tempo sem aceitar em seu coração o fato de que a morte da sua avó ter coincidido com a sua formatura como médica. Ao se formar, ao prometer à avó que cuidaria da dor dela, quando ela se diplomou, quando ela se graduou, a avó morreu. Isso transformou, perdeu o sentido e trouxe um vazio muito grande para a Ana, que tudo o que ela fez, todo o objetivo dela, que era cuidar da avó, já não tinha mais sentido naquele momento. O tempo passa e as experiências fazem aos poucos a Ana Cláudia entender que a sua avó, e olha que interessante, aí aqui a gente vai dar uma interpretação espírita absolutamente hipotética, que a avó viveu, e isso ela entende, isso foi expressão dela num dos cursos que ela fez com a gente, que a avó viveu exatamente o tempo necessário para que a neta querida tivesse um motivo para continuar, para seguir, para acreditar, para não desistir. Ana teria desistido da medicina se a avó dela tivesse morrido quando ela estivesse no 4º ano ou no 5º. Nós não estaríamos aqui falando disso. A vida da avó trouxe Ana até nós hoje. Hoje, um pouco do que a gente está conversando aqui, a gente deve... Olha, imagina, aqueles relatos do sofrimento da avó eram com Ana aos 7 anos de idade. Ana entrou para a faculdade aos 18. Ana parou no 4º ano. Então, vamos contar o tempo que a avó dela sofreu apenas para trazer, não, né, apenas, né? E esse sofrimento foi responsável para trazer Ana até a gente hoje, com os ensinamentos que ela tem feito, revolucionando a mentalidade e a formação de centenas e centenas de profissionais no Brasil inteiro, ou no mundo inteiro, já que os livros dela já começam a ser traduzidos para fora.
A vida ofereceu a Ana Cláudia uma oportunidade e ela entendeu e aceitou com todas as suas forças. E essa oportunidade foi seguir cuidando do sofrimento de tantos quantos a partir desses dias, lhe pedissem, como Marcelo lhe pediu, me ajude. Então, a partir daí, ela entende o que ela está fazendo aqui. E eu perguntei ontem a ela como é hoje o pensamento dela. Então, Marcelo está nas orações dela todos os dias. Então, foi uma pessoa para a qual ela não perdeu a referência. Isso é um exemplo. E terminando, num pensamento de Sartre, e ela é a materialização dessa ideia. E diz que nós não somos aquilo que a vida faz com a gente. Nós somos aquilo que fazemos com aquilo que a vida faz com a gente. Ana definitivamente é um exemplo de um profissional, de uma pessoa, de um ser humano que não se transformou naquilo que a vida fez com ela. Ela se transformou naquilo que ela fez com o que a vida fez com ela. Eu vou tentar voltar aqui. Pronto. Então, quero agradecer a atenção de todos e terminando essa manhã, lendo um pensamento do Santo Agostinho, muito conhecido, mas que ele tem sua força renovada a cada leitura. A morte não é nada, eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem o nome, o que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. Eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado, porque eu estaria fora de seus pensamentos. Por que eu estaria fora de seus pensamentos agora que estou apenas fora das suas vistas? Eu não estou longe, apenas estou no outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua, linda e bela, como sempre foi. Santo Agostinho. Obrigado a todos. Estou lendo aqui algumas, mas não sei se ainda dá tempo de fazer algum comentário.
Bem, quero agradecer a todos os comentários. Ah, sim, é verdade. A dor que ela viveu, a dor que gerou todo os conceitos que ela transmite com tanta graça e, e, e elegância, não nasceram de um estudo, de um estudo acadêmico, busca literária. Sim, os grandes ensinamentos que a gente traz através da simples leitura dos livros dela, né? Então, alguém diz que a palavra compaixão só aparece na Bíblia inteira, referindo-se a Jesus em duas parábolas: do bom samaritano, que é um alter ego de Jesus, e do pai do filho pródigo, outro alter ego de Jesus. Eu acho muito interessante a gente depois utilizar os conceitos aqui distribuídos para as nossas reflexões pessoais. É verdade, a empatia se esgota, a compaixão. Enfim. Bom, gente, muito obrigado a todos. Eu vou cancelar, porque daqui a pouquinho a gente vai estar numa assistindo a aplicação da escola que começa às 10 horas. Agradeço a todos vocês. Muito obrigado por tudo. Tá bom? Até domingo que vem, quando a gente vai dar sequência ao nosso estudo. Obrigado, bom domingo a todos.